Olá, pessoal do nono ano! Nós vamos começar hoje a nossa aula de arte e a aula do segundo bimestre, né? Talvez você não está ainda com o seu livro, mas eu já estou com o meu aqui. Então, a gente já vai começar com os conteúdos da nossa apostila do segundo bimestre. Nono ano, a gente muda um pouquinho, né? Eu já conversei com vocês sobre isso. O conteúdo é bem mais teórico do que prático, mas eu prometo que conforme o conteúdo for permitindo, dando essa abertura, eu vou colocando atividades práticas de arte para a gente desenvolver, para a gente trabalhar outras coisas também, tá? O conteúdo começa da nossa apostila sobre arte política, uma arte que tem uma conotação política, que serve de alguma forma para trabalhar a política. E aí eu já lanço para vocês uma perguntinha. Você gosta ou se interessa por política? Qual que é a importância da política para a sociedade? Né? Não vou conseguir ouvir a sua resposta. Talvez no momento que nós estamos vivendo você está com raiva da política, você não aguenta mais entrar na sua rede social e ver as pessoas se degladiando por causa de política, uns a favor, outros contra, e aquela briga incessante que um coloca um post, já enche de comentário, aí alguém fala que a sua rede social não é democrática, o seu perfil não é democrático, aí a outra já fala que da liberdade de expressão e começa aquela briga. Talvez você não curte tanto política. Mas, independente de você gostar ou não, ou da gente conseguir levantar uma resposta sobre as questões políticas, uma resposta que seja o mais verdadeira possível, o que a gente não pode negar é que a política, ela faz parte das nossas vidas. E ela se expressa não só no âmbito governamental, mas em todas as nossas relações. Uma ideia de política se estabelece. E assim também é na arte. A arte vai trabalhar bastante essa ideia de política. Na apostila de vocês nós temos duas imagens, vamos vê-las rapidinho, da página 4 aqui. Primeira imagem, que é do Francisco Goya, tá? Ela vai reproduzir o fuzilamento de 44 madrilenhos, ou seja, 44 pessoas, né, que eram naturais de Madrid, que se revoltaram contra a invasão francesa na Espanha. Então, toda uma questão de invasão, toda uma questão política, e aí o artista vai retratar esse momento, vai retratar esse fuzilamento desses madrilhenhos, quase um trava-línguas, né, para falar. Na próxima imagem, a gente vai ter uma obra do Diego Velázquez, que ele vai se inserir na obra. Então, ele mesmo vai se retratar, aqui com o pincel na mão e com a aquarela. Então, ele se insere na obra e ele vai pintar essa obra e colocar no reflexo das imagens os reis espanhóis. Qual que era o objetivo dele com essa obra? É relativizar os olhares para o mesmo assunto. Então, ele se coloca dentro da obra, mas ele coloca as lideranças também dentro dessa obra, como se ele tivesse não só no papel do pintor que vai retratar a obra e dizer, ó, eu penso na política dessa forma, eu penso nesses reis, nesses governantes dessa forma, mas ele se coloca dentro da obra, se igualando e permitindo um mesmo olhar para aquelas pessoas que estão na obra. Ele se coloca dentro do papel. Como ele se sentiria no papel daquelas pessoas numa posição de governo? Mais ou menos essa ideia de quase uma empatia com o outro ali no governo. Olha só, as obras de cunho político, elas são críticas à sociedade e ao sistema vigente. Às vezes vai ser um sistema vigente mesmo, a esse governante, a esse presidente, a esse governador e por aí vai. Às vezes vai ser a atitude política daquela sociedade. Eu não estou criticando o governante, mas estou criticando os eleitores ou a forma como o povo brasileiro se posiciona diante da política. Eu posso fazer obras artísticas desse cunho também. E aí essa arte política vai se tornar o quê? Numa arte de protesto. Eu uso arte para protestar. Se a gente começar, eu não tenho saído muito de casa, acredito que vocês também não, mas se a gente fosse sair e observar bem, talvez nós veríamos alguns grafites no muro de oposição ao governo atual ou a favor ao governo atual. Tudo isso é protesto, seja a favor ou contra. Eu estou tentando chamar a atenção, mostrar para o povo algo relacionado à política. Qual que é a linguagem que eu uso? Eu uso a linguagem artística, porque é uma forma que eu tenho das pessoas olharem para a minha arte, da minha arte se tornar um pouquinho mais acessível. A linguagem artística ela tem essa facilidade de fazer com que o público, né, o espectador, dê atenção para aquele assunto. Às vezes eu não vou dar atenção para um jornal falando de política, mas eu olho um desenho, uma música, escuto uma música que tem um cunho político e eu consigo entender de uma forma melhor, ou eu consigo parar para pensar naquela situação. Então a arte tem esse poder. Olha esse exemplo. A Yoko Ono e o John Lennon, né? Eles eram um casal
E eles vão começar a fazer uma série de obras com cunho político, essa arte de protesto, num período em que os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã. Então eles criam várias obras, e uma das obras é essa aqui, War is Over, né? A guerra está acabando, ou a guerra irá acabar, é algo assim mais ou menos a tradução. Para que eles fizeram esse cartaz? O cartaz, geralmente, ele está associado à publicidade. Toda vez que eu faço um cartaz publicitário, eu quero divulgar um serviço, eu quero divulgar um produto, ou eu quero divulgar uma campanha. Por exemplo, cartaz de campanha do agasalho. A ideia publicitária daquele cartaz é o quê? Que as pessoas doem roupas, agasalhos. Cartaz de um carro novo que vai sair, ou cartaz de um curso. Eu quero vender aquele curso, quero vender aquele carro. Nesse caso aqui, a ideia deles não era vender um produto, mas incentivar as pessoas que estavam vendo o cartaz a terem paz e refletir sobre o tema guerra. Será que vale a pena a guerra? Né? Será que essas vidas que estão sendo ceifadas durante a guerra tá tendo algum valor mesmo? Tá valendo a pena? Então, a ideia dos cartazes que eles produziram nesse período era justamente pensar sobre isso. E se a gente fosse pensar um pouquinho além, né? A gente não vai falar de música hoje, mas John Lennon mesmo, ele fez algumas músicas que têm essa ideia de transmitir a paz através da música, de fazer-nos refletir sobre a guerra ou sobre decisões políticas. Então, é mais ou menos nessa pegada. Aqui a gente tem um exemplo de como a arte ela pode ser além da representação, além do bonito, além do que eu olho e falo assim, isso aqui é uma expressão artística, mas ela pode interferir na realidade e fazer aquele espectador pensar sobre aquele tema, fazer ele refletir, né? Trazer um novo olhar para aquele momento. O artista e o público podem, portanto, ser agentes transformadores da realidade. Quando a gente fala de arte de protesto, de uma arte que interage com a política, o artista e o espectador eles têm esse papel de agentes de transformação. Às vezes, eu não estou tão engajada naquela causa política, mas quando eu passo na rua e eu vejo um grafite ou eu vejo um cartaz sobre aquele tema, aquilo me faz pensar. E eu volto diferente, eu começo a refletir. E talvez aquele tema que eu nunca quis discutir e que eu nunca quis falar a respeito, eu começo a refletir sobre, eu começo a ter um questionamento sobre, e aí fica mais fácil de entender os momentos políticos que nós estamos passando. Olha só, toda obra artística, dentro desse contexto, do contexto de influência, ele sempre vai passar, aqui gente, contexto influencia, tá? Não é influência, perdão. Toda obra artística nasce dentro de um contexto, e esse contexto influencia, esquece esse acento aqui, influencia diretamente no pensamento e na criação do artista. Quando o artista vai criar, o que quer dizer esse texto aqui? O contexto em que ele está inserido vai influenciar completamente na obra de arte dele. Nós temos alguns artistas que vão atuar logo após a Segunda Guerra Mundial. Esses artistas, principalmente na Alemanha, agora falando, eles vão trabalhar o quê? O expressionismo alemão. O que é essa corrente artística chamada expressionismo alemão? É uma corrente artística que vai trabalhar as mazelas da guerra. Então, se você der um Google aí e colocar expressionismo alemão, vai sair um monte de obra que você vai olhar e vai assim, cara, que pesado isso, que tenso. Por quê? As pinturas, as cores são pesadas, a temática é pesada, tudo que é retratado traz esse peso da guerra, porque o contexto em que o artista está de guerra faz com que ele passe para as obras essa ideia de guerra, de pesado e de tudo mais. Se eu estou vivendo um momento político tenso, o ambiente político no país é caótico, é natural que os artistas acabem imprimindo nas suas artes um pouco desse contexto, um pouco disso, porque o artista ele não cria só sobre algo objetivo, ele usa muito a subjetividade dele, aquilo que está dentro dele, o pensamento, as conclusões, ele acaba imprimindo de uma forma ou de outra na sua arte essa ideia política. O artista que é produtor de sentidos atinge o público que tem um repertório intelectual e experiência de vida. Se eu trabalho sobre o contexto geral, eu consigo atingir as pessoas. Eu consigo atingir as pessoas que já têm aquele repertório, como está ali intelectual, e que já estão vivendo aquele contexto também. É muito mais fácil trabalhar na minha arte sobre política no momento onde a política está sendo falada em todos os momentos, do que, é um momento que a gente nem está falando sobre política, está tudo tranquilo, aí eu venho e falo sobre isso. Por exemplo, vou fazer uma arte sobre o Covid-19.
para conscientizar as pessoas de que elas têm que usar máscara ou para falar sobre o cuidado com o outro. Por exemplo, ontem aconteceu um fato terrível, não sei se vocês viram, mas ontem rolou um problema no mercado, né? Não vou citar o nome do mercado, mas onde uma pessoa quis entrar no mercado sem máscara. E a gente sabe que está proibido entrar em estabelecimentos comerciais sem máscara. O segurança informou a ele que ele não poderia entrar sem máscara. Essa pessoa quis brigar, bateu no segurança, foi pra cima, fez o maior rebuliço, eu vi no jornal, né, tem as imagens da câmera. E ele começou a bater no segurança, e o segurança reagiu com arma de fogo. Acertou um tiro nessa pessoa que bateu nele, né, que brigou com ele, no abdômen, e acertou um segundo tiro em uma funcionária desse mesmo mercado, e esse tiro pegou no pescoço, e ela morreu no local. Então, assim, por conta de uma ignorância de uma pessoa que não entende que ela teria que usar máscara no momento conflitante mundial que é essa pandemia. Se eu fosse fazer uma arte, o que eu poderia fazer falando desse momento? É a arte de agora. Eu fazer essa arte agora vai falar demais com as pessoas que estão vivendo esse momento. Daqui a 30 anos, eu querer produzir uma arte sobre o Covid-19, se ele não está acontecendo, e não vai acontecer porque é Covid-19, né, ele começou em 2019, não vai fazer sentido. Eu não vou conseguir comunicar ao meu público daqui a 10 anos para falar de algo que aconteceu agora. Mas agora, esse tipo de arte vai bater, porque é a experiência, é o repertório que aquelas pessoas estão tendo de vida, que é a realidade do Covid-19. Então, só para a gente entender essa ideia do artista trabalhar no seu tempo mesmo, com os temas do seu tempo. Essa interação na linguagem artística provoca uma troca enriquecedora de conhecimentos e novas perspectivas dos cenários, é o que eu falei para vocês. O artista que trabalha no seu tempo, ele consegue fazer com que o espectador reflita e o próprio espectador gera algo, muda seu pensamento ou potencializa seu pensamento sobre algo. Então, é uma arte que nos faz refletir, que nos faz pensar, que nos faz questionar, que é uma coisa bem importante também no raciocínio. A representação e sua crise na arte. A arte é parte fundamental da constituição cultural de um povo. E como que essa constituição cultural na arte se expressa? Através dos patrimônios materiais e imateriais, conteúdo da aula passada. Então, assim, tudo que nós temos de bens e de produção cultural no país, ela serve para contar a nossa história e para explicar os momentos que nós vivemos. E quando é uma arte que é feita no seu tempo e espaço, para explicar aquilo que está acontecendo agora, tá? Então, tem esse poder importante. E aqui, olha que interessante. A arte imita a vida e a vida imita a arte. Geralmente, a frase que a gente mais usa é que a arte imita a vida. Não, esquece. A frase que a gente mais usa é que a vida imita a arte. Mas o que nós vamos falar primeiro aqui? Ó? Que a arte vai imitar a vida. Quando que a arte imita a vida? Quando eu começo a representar na arte, seja em qualquer linguagem artística, de artes visuais, música, dança, teatro, eu começo a representar a realidade, aquilo que as pessoas estão vivendo. Eu começo a apresentar o cotidiano, a vida, coisas que são relevantes para aquele momento. Pense no exemplo que eu dei do Covid para vocês. Isso seria o que agora? A arte imitando a vida. Trabalhando em arte, o que está acontecendo na realidade, o que já aconteceu. E quando é que a vida imita a arte? Quando que vocês acham que a vida começa a imitar a arte? Olha o que eu coloquei aqui, ó. A vida imita a arte numa ideia do nosso comportamento ser orientado por ideais e por uma realidade imaginada em relação àquilo que desejamos. A partir do momento que você começa a imaginar aquilo que você quer para frente, ou qualquer coisa que você vai criar, vou fazer tal coisa, você começa já a imaginar naquele projeto para chegar no objetivo final, ou no que você vai ser para frente, na sua profissão, na casa que você vai ter, ou na família que você vai ter, tudo isso envolve a criação, então envolve arte. Então, a vida começa a imitar a arte, as produções de arte. A gente começa a trazer para a nossa vida aquilo que a gente viu, de repente alguma coisa que a gente idealizou na arte, a gente começa a buscar isso com a vida. Então, é o exemplo de vida imitando a arte. Quando eu começo a imaginar, a colocar no campo de criação coisas que eu quero para a minha vida, tá? É o exemplo de vida imitando a arte. E aí agora a gente vai falar sobre a arte com aspectos políticos em diferentes momentos na história da arte. Primeira coisa que a gente vai falar, Idade Média, gente. Idade Média foi um momento, assim, muito crucial e pontual na arte, na verdade, num contexto geral de mundo e nas diversas áreas do conhecimento. Mas a gente vai falar da arte, por quê? Na Idade Média, a igreja
era o poder supremo. A igreja ditava as regras, a igreja mandava em tudo. Ela tinha um poderio supremo mesmo. Então, essa arte, primeiro, ela vai ser voltada para a religião, porque uma vez que a igreja está à frente de tudo, inclusive da economia, a arte vai ser voltada para a religião porque ela servia para doutrinar os fiéis. Então, a igreja ditava aquilo que ia ser feito na música, aquilo que ia ser feito nas artes visuais, entre outras. A igreja ditava as regras artísticas também. Então, era uma forma da igreja doutrinar, ensinar os fiéis e imprimir nesses fiéis as suas ideologias políticas, através da arte. Olha só, imagens de cunho religioso com o objetivo de retratar a vida dos santos, eventos bíblicos e doutrinar os fiéis. Essa doutrina envolvia ideologias políticas. Retratar o poderio da igreja e consolidação das monarquias. Foi o período onde os governos com reis e rainhas começam a se consolidar. Então, nesse período que a arte vai acontecer. Aí a gente pula para o Renascimento e para o Barroco. No Renascimento, gente, o homem é o centro do universo, tá? O que os artistas vão representar? Os aspectos políticos da época. Geralmente a aristocracia, né, a nobreza, vai ser retratada. Por que vai ser retratada? Porque eles tinham poder econômico. Então, aquele que tem dinheiro, ele vai ser reconhecido, inclusive na arte, são eles que vão ser retratados, até porque são eles que vão ter dinheiro para encomendar esse tipo de obra artística, principalmente no Barroco. O ponto de vista do artista era impresso por meio da técnica, cores, sombras, formas e perspectiva. Se eu vou retratar um nobre, eu tenho que retratar o nobre pelo ponto de vista do nobre. Eu não posso colocar a minha ideia na imagem. A única forma de eu retratar a minha ideia nesse período aqui é o quê? Na técnica que eu vou usar de pintura, nas cores, se eu vou fazer um efeito de sombra, um efeito de linha, se eu vou usar perspectiva, que é a ideia de profundidade, é aí que eu vou manifestar a minha ideia. E não na forma como eu vou retratar aquele nobre, tá? Então, tem essa ideia. Uma vez que ele está me pagando, eu preciso seguir ao que ele quer que eu retrate. Eu mudo apenas uma coisa ou outra, eu vou colocar minhas ideias nas técnicas. Então, ela não vai ser muito, como é que eu posso falar? Ela não vai ficar em evidência ou vai estar escrachada ali para os espectadores verem quais eram as minhas preferências. Olha esse mosaico. Igreja de São Vital, Ravenna, na Itália. O ser principal, o objeto principal de estudo da imagem é o imperador Justiniano. E ele tem uma auréola. Quando você olha a imagem rápida, ela parece uma imagem sacra, né? Uma imagem religiosa. Mas quem está na imagem? O imperador Justiniano e os outros elementos retratados são o quê? Soldados e membros do poder eclesiástico. Aqui tem, né, os soldados e os membros do clero, do poder eclesiástico ali. Por que será que o imperador está ao centro com uma auréola? A gente está falando de um momento onde a política ela era inserida nas obras de arte, ainda que não fossem tão escrachadas. Mas o que eu quero dizer? Que o imperador é como se ele fosse quase que tivesse atributos santos, ou que ele pudesse se igualar aos santos que eram retratados num período. Por isso que ele tem essa auréola, tá? Então era uma forma dele ser aceito pelos fiéis e pela população de uma forma assim mais... assim, que ele fosse aceito para valer mesmo. Porque uma vez que eles já tinham intimidade com esse tipo de imagem, com as imagens bíblicas, eu colocar ele nessa figura solene, sagrada, eu trago maior aceitação por parte dos fiéis a esse imperador. Então foi a forma como ele foi retratado aqui. Então é uma imagem 100% política. Um exemplo que eu posso falar de arte política. Nós temos o Ballet de la Nuit, né, que aconteceu no Renascimento, que foi feito pelo Rei Sol, que é o rei Luís XIV. Olha só, ele era o rei que dançou, era um rei bailarino. E nesse teatro, ele vai dizer o quê? Esse teatro conta a história o quê? De um sol que vai reinar sobre todos, que vai iluminar as trevas, porque é o ballet da noite, né? Ballet de la nuit, né? Em francês. Quem que é o personagem sol nesse ballet? O rei Luís XIV. Ou seja, ele se coloca como sol e ele brilha sobre a escuridão. Então, querendo ou não, é dança, mas já tem uma conotação política. Ele quis, na verdade, fortalecer o seu governo e o seu reinado através de um balé, porque as pessoas assistiam, achavam bonito todo o balé, a dança, tudo mais, as músicas, e sem perceber, tinha toda uma ideologia política por trás da história. Aí a gente vai encerrar aqui vendo algumas imagens do Brasil. Essa obra do Almeida Júnior, tá? É o Caipira Picando Fumo, vai mostrar a questão do trabalho, né? Da pobreza, da desigualdade.
Eu não preciso colocar um político numa obra para essa obra ter uma conotação artística. Eu posso mostrar uma desigualdade social, eu posso mostrar uma realidade do país que envolve o cuidado público, tá? Como nesse exemplo. Aqui, ó, essa obra é do Pedro Américo, Independência ou Morte. Vai falar o quê? Sobre a independência do Brasil. Então, uma obra 100% política. Uma coisa interessante sobre essa obra, até coloquei aqui para vocês. Olha a dimensão dessa obra. 760 centímetros por 460 centímetros, ou seja, 7,60 metros por 4,60 metros. Então, assim, um quadro monumental que foi pintado para retratar esse momento na história. E aí, para quase encerrar nossa aula de hoje, a gente chega nas obras de protesto que vão denunciar o caráter político. Essas obras de protesto, elas servem para denunciar alguma ação política que pode estar mascarada ou não. Quem matou Herzog? Olha só, em 1975, um jornalista chamado Vladimir Herzog foi encontrado morto. A foto dele morto foi espalhada por todos os noticiários. Eu ia colocá-la aqui, mas aí eu achei melhor não, mas você pode pesquisar. A foto que foi publicada, ele está enforcado. Tem uma cadeira e ele está caído e tem uma corda no pescoço, ele está morto. E aí a notícia foi o quê? Que ele se suicidou com enforcamento, ele se matou. A família dele e alguns amigos mais próximos e outras pessoas do meio da comunicação contestaram muito essa versão de que ele se matou. E por muitos anos eles brigaram, dizendo, não, ele não pode ter se matado, ele não tinha nenhum indício de depressão e nem de nada que o levasse a se matar. Só que ele era um jornalista. O jornalista tem o dever de trabalhar com a verdade. A gente sabe que às vezes isso não acontece, mas é o dever dele. E o Vladimir Herzog trabalhava fielmente nessa ideia de trazer as verdades. Olha só, muito tempo depois, em 2013, a família dele recebeu um novo atestado de óbito, mudando a causa da morte, porque o primeiro atestado de óbito caracterizava a morte como suicídio. Esse segundo atestado de óbito vai constar o quê? Que ele faleceu em decorrência de tortura, ou seja, ele foi capturado num momento de censura e de perseguições aos jornalistas que tentavam trazer a verdade à tona, e ele foi torturado e morto. Depois fizeram todo aquele cenário de enforcamento para tentar justificar a morte dele. E olha só o que eu queria falar da arte de protesto. O Cildo Meirelles, ele nasceu em 48, ele está vivo ainda, por isso que a gente não atualizou aqui a idade de morte, o ano de morte. Ele vai criar uma arte de protesto para tentar trazer esse questionamento e trazer à tona essa discussão. Ele cria um carimbo escrito quem matou Herzog e ele vai carimbar várias cédulas e essas cédulas vão se espalhar. Essa aqui, né, ela pode ver que ela está numa moldura e uma cédula foi guardada para deixar no museu para contar esse momento. Então foi a forma como ele fez a arte. Nossa, prof, mas um carimbo é cédulas, isso é arte? É uma forma de se expressar artisticamente. Foi uma intervenção artística que ele fez para justamente questionar, né, quem matou Herzog. Vou dar um outro exemplo antes de partir para a atividade, que a gente vai encerrar por aqui, ali já é trechos da próxima aula. Por exemplo, a gente teve o assassinato da Marielle, né? Todo mundo já ouviu falar da Marielle, acho que foi há 2 anos atrás, se não me engano, não estou lembrada da data agora. E surgiu várias artes de protesto, seja com a imagem dela ou com a frase, quem matou Marielle? Essa ideia não é uma ideia recente, porque o Cildo, lá atrás, já tinha feito uma obra artística, uma intervenção, perguntando quem matou Herzog. Então, na verdade, foi uma releitura do que já foi feito lá. E o que? Uma arte de protesto. Por que mataram a vereadora? Tem questão política no meio, tem perseguição, foi algum oponente político, é porque ela denunciava isso, todos os questionamentos. Então, surgiu várias artes de protesto para denunciar isso e para chamar atenção para esse momento. E aí eu quero deixar para vocês um cartaz, tá? Nós vamos fazer um cartaz hoje. Você vai fazer um cartaz em folha A4, tá? Folha de sulfite. E nesse cartaz eu quero que você expresse a sua visão de mundo e que comunique para outra pessoa uma mensagem sobre o momento que nós estamos vivendo. Pode ser arte de protesto, pode ser somente uma reflexão sua, mas tem que ser algo que faça o outro pensar. Cuide com as palavras que você vai usar, cuide com as imagens.
Lembre, antes de apontar o problema, seria mais interessante eu trazer uma solução para o problema. E um cartaz, para ele ter efetividade, com poucas palavras ou somente com imagens, ele precisa comunicar de forma clara. Então não é você colocar um texto gigantesco num cartaz. Talvez uma frase, talvez uma palavra, talvez só uma imagem. Mas quando eu olhar esse cartaz, eu preciso entender o que ele está comunicando. Lembre-se, as palavras, elas precisam trabalhar uma tipologia. Não é escrever igual você escreve no caderno. Pense em letras diferentes, em formas de chamar atenção para o seu cartaz. Você vai postar no Classroom e não descarte esse trabalho. Quando nós retornarmos para a sala de aula, nós vamos ver esse cartaz, nós vamos trabalhar de novo esse cartaz e nós vamos expor. Então, por favor, não descarte. Então é isso por hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.